se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui comentando o 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes as pessoas perguntam, mas é um programa que fala sobre saúde mental, por que está falando sobre o Evangelho? Na realidade, eu quis começar uma série de programas do programa Novamente na TV, falando sobre promoção da saúde mental. E aí me veio a ideia de ver o que nós temos como referência de um manual do usuário da vida que promovesse, não que prevenisse doenças, tá? Mas que promovesse a saúde mental. Foi então que eu, olhando o Evangelho, percebi que poderia dividir ele em 4 partes. Fundamentação, instrumento, instruções e instrutores. Estamos na fase de falar das instruções para usar os instrumentos que nos ajudam a promover a saúde mental. E agora nós estamos no capítulo 16º, que fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamão, e eu sugiro mudar essa frase, não se deve servir. Poder pode, você pode tentar tudo o que você quiser, porque Deus, o Deus que Jesus nos trouxe é um Deus conselheiro, ele sugere, ele não obriga ninguém a nada. E por quê? Porque nós já temos agora a capacidade de discernimento. Na época de Moisés, não, né? Que Moisés tinha que ser não, né? Não mate, não faça isso, não faça aquilo, né? Era lei meio que ligada à lei dos homens também. E estávamos falando aí da existência da riqueza ou da diferença das riquezas, né? E no Evangelho a gente vê uma coisa que é interessante, que ele diz o seguinte, se você pegasse todo o dinheiro do mundo, né? Não roubasse, né? Você pegasse, mas não roubasse, né? Porque tem gente que pega e rouba, né? Se você pegasse e não roubasse e separasse, sei lá, não sei quantos bilhões de dólares tem no mundo e dividisse por 8 bilhões de pessoas, sei lá, que desse $100 para cada um. Estou imaginando, vai. R$100, ou R$300, R$400, não importa. Aí chegando, você vai falar assim, bom, agora está todo mundo igual, né? Todo mundo tem o mesmo dinheiro, vai. Podia até nem receber dinheiro, podia receber em espécie, mas que correspondesse aos R$400, os $100, vai. Que é o que dá para todo mundo por igual no mundo. No dia seguinte, não vou nem nas 24 horas, no dia seguinte, no passado do dia para a noite, já vai ter gente que tem R$800. O outro que vai ter 300, o outro que vai ter 100, o outro que perdeu tudo. O que demonstra que não é o mundo material que determina o que é justo e injusto, tá? É o comportamento. Lembra? O planeta Terra é apenas um torrão de terra perdida no espaço. Por isso que Jesus dizia, vós sois o sal da terra, porque a terra sem vocês não tem gosto, é insonsa, né? Então, quem faz a diferença das riquezas são os relacionamentos humanos. Então nós temos os perdulários, né? E os avarentos. Os dois são egoístas, tá? Não dá, mas o perdulário ele dá tudo para não dá porque ele é egoísta, né? Porque ele quer que o mundo seja do jeito que ele que acha que é bom, né? Não, o mundo é do jeito que Deus precisa que ele seja. Nós é que temos que descobrir como é que é. O avarento também, ele acha que não, os outros não sabem quanto custa um dinheiro, deixa eu guardar, quanto é valioso os meus bens. Também é egoísta. O que cabe aqui é o caminho do meio, que a gente começa a treinar o desapego, né, das coisas, que é usar sem abusar e sem recusar, o exercício do desapego, né, que pode ser feito através, e o Espiritismo propõe isso, através da caridade, né? Nós já vimos lá no outro capítulo, dizendo que fora da caridade não há salvação. A caridade em si não é a salvação, o que salva é você se iluminar. O exercício da caridade pode levar você a perceber como é bom conviver em paz com as pessoas. Ou seja, viver e deixar viver. E aí, cada um com o seu talento. Tem quem foi feito para governar, tem quem foi feito para dirigir, quem foi feito para obedecer, tem quem foi feito para fazer, quem foi feito para receber. As pessoas são pessoas, não existe certo ou errado. E aí vem, então,
uma coisa. Então não é errado ter dinheiro e ter propriedades na terra, sim. Eu acho até que essa parte do capítulo, que é a instrução dos espíritos, que fala sobre a verdadeira propriedade e o emprego da riqueza, talvez era uma maneira de se falar indiretamente de ideias políticas que ocorriam na época do Espiritismo. Então começando a fundamentar o Espiritismo. Ideias comunistas, ideias de monarquia e totalitarismos, vamos dizer assim. E aí então veio essa pergunta: como que é a verdadeira, qual é a verdadeira propriedade? Né? E aí nós vamos pensar em termos de propriedades na Terra. Vamos ver o nosso diapositivo, que fala sobre propriedades na Terra, que é a comunicação de um espírito. O espírito chamado M, espírito protetor, foi na cidade de Bruxelas em 1860. E diz assim: só são legítimas as propriedades se, quando da sua aquisição, não resultar dano para ninguém. Por quê? Aí tem lá um item 10 também que diz assim: contas serão pedidas de todo dinheiro mal ganho. Olha, que o M o mal é com L, né? Que é de maldade. Isto é, com prejuízo de outrem, né? Então, o que a gente conclui disso? Que não é errado você amealhar bens desde que seja dentro da sua honestidade, da sua mente aberta, da sua boa vontade. E aí também o amealhar bens sempre tendo uma finalidade maior, ou seja, que esses bens continuem servindo a Deus, né? Não servindo só a você ou a interesses de grupos ou coisas parecidas. E aí vem a coisa: mas eu tenho que proteger minha propriedade. Sim, claro que tem que proteger. Por quê? Porque tem gente que quer ter, mas não quer trabalhar, não quer ir atrás. Existem as pessoas que ainda estão em passos primários de valores éticos e morais, vê a coisa e fala: eu quero, né? Aí chega lá, toma. E aí então você tem que proteger. Essa propriedade que é mal vista em termos de monarquia, principalmente entre os czares, né, que abusavam dos seus poderes e privilégios, impingindo um tipo de vida sofrida ao que seria a plebe ou os trabalhadores. E não foi difícil, né, numa mente um pouco mais esclarecida e maldosa, virar uma ideia anti-monarquia, né, ou anti-poder de poucos, que seriam essas ideias comunistas, que também acabou sendo o que o pessoal às vezes resume como a ditadura do proletariado. Dá na mesma, né? Seja você duque, duquesa, príncipe ou princesa, ou seja você sim, um simples lavrador, se você começar a mandar cortar a cabeça dos outros só porque eles não te aceitam as mesmas ideias, você é um déspota como outro qualquer. Mas é possível sim ter a sua propriedade, desde que você não lese as pessoas à sua volta para obtê-la. Então, o trabalho justo e honesto é algo que pode lhe proporcionar segurança dentro da sua propriedade. E aí, é claro, como as pessoas são diferentes, as propriedades podem ser diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma grande capacidade de empreender, se me foi concedido uma riqueza e eu sei lidar com essa riqueza, eu conheço muitos empresários, muitos não é tanto, não, muito é bobagem, conheço alguns empresários que são extremamente honestos, certo? Pude conversar com muitos deles, meu pai também conheceu muitos deles, que deram graças a Deus que não foram eleitos para governador em São Paulo, saíram rapidinho da política porque eles perceberam aonde eles estavam amarrando o burro, né? E que são muito empreendedores, são pessoas simples, dedicadas e que são bons de negócio, cara, né? E nunca lesam ninguém, nunca lesam ninguém. Inclusive conheço um senhor que às vezes eu atendia ele no consultório e era engraçado porque causava, né? Até hoje eu não sei muito bem quem ele é, tá? Mas ele chegava num Santana, muito antigo, né? Mas primeiro vinham uns dois motoqueiros, entrava na casa, olhava quem estava lá, depois passava um helicóptero em cima, depois paravam umas duas viaturas pretas, ele chegava com o carro dele, entrava, conversava, contava a história dele, ajudei ele, conversando com ele um monte de coisa. Eu nunca soube exatamente o que era, eu só sei que ele comandava uma holding, né? Não sei o que é isso, um monte de empresas, né? Uma dessas empresas era a Nestlé. Então eu fico imaginando como o cara deve ser bom, né? E, assim, em lidar com situações difíceis. Totalmente simplório, né? Mas
É como meu pai falava, meu pai já foi vendedor da Mirabel, né? Ele vendia doces da Mirabel quando ele era jovem. E ele falava assim que quando ele entrava nas padarias, tudo era os portugueses, eram muito carinhosos, e que ele nunca levou tombo de português, né? de padaria, nunca. Eles ficavam ofendidíssimos quando esqueciam de pagar e meu pai cobrava. Como assim? Tava cá o seu dinheiro, né? O Mirabelle, né? Como ele fala assim, que é os portugueses, do Mirabelle. Assim como você entrou nesta porta, sai pela outra que hoje eu não quero comprar nada. E assim, eles são honestos. E aí você percebe que essa capacidade, né, de orientar o trabalho e as riquezas com honestidade, sem intenção de roubar ou de simular ou atravessar o trabalho dos outros, é possível. E aí, por que não essa pessoa ter as suas propriedades, né? É possível. É até honroso trabalhar para alguém assim, né? Honrar aquele dia de trabalho para alguém que olha para você e fala assim, olha, eu preciso de você, né? Você faz o que eu não sei fazer, mas eu consigo coisa para você fazer, é isso, né? Essa é o que seria talvez uma relação de trabalho justa e honesta. Nesse sentido, quando você fala, como ele diz aqui, a verdadeira propriedade e o emprego da riqueza, é você ter essa noção, que às vezes não é nem religiosa, mas de que existe um poder superior acima disso tudo e que a sua inteligência, a sua astúcia, a sua capacidade intelectual, ou mesmo o seu poder de trabalho, que seja intelectual ou braçal, não interessa, assim, essa é a sua verdadeira propriedade, porque é isso que você vai levar. Então eu fico imaginando esse grande empresário, quando um dia ele desencarnar, ele não vai ser dono de holding nenhuma, não vai ser dono de empresa mais nenhuma, mas o que você acha que ele vai receber de empreendimentos no plano espiritual, né? Provavelmente algo muito parecido, né? Na qual a honestidade dele vai ser importante. Então, para ser governador do nosso lar, precisa o quê? Né? Ser piegas, rezar o Pai Nosso e ficar sem fazer nada? Vocês lembram daquela cena no Nosso Lar, em que André Luiz quis falar com o governador? Né? Pois é, vou falar isso para você que aconteceu, que você se vê não lembra, depois do intervalo, no nosso último bloco. Até lá.